Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 6. Podemos ler, queridos? Amém? Diz assim a palavra de Deus: E entre eles se achavam os filhos de Judá, a saber, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, ó rei, que determinou aos vossos a comida da vossa bebida, porque viria a ele os vossos rostos mais tristes do que dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha bênção para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído, sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias. Quantos dias? Fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores e estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta forma, o dispenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que devia beber e lhes dava legumes. Louvado seja o nome do Senhor. E você diz amém? Os irmãos podeis sentar, glorificando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, quando o irmão Joubert aqui estava na condução do trabalho e fez menção do livro do profeta Daniel a falar por alguns minutos sobre este grande servo de Deus, logo eu entendi no meu coração, através da direção do Espírito Santo, uma direção nesse texto para essa noite, para as nossas vidas. Eu sei que nós estamos em um culto de celebração, cujo devocional foi direcionado pelos jovens. Mas essa palavra, ela não é uma palavra direcionada só para o público jovem. É uma palavra que alcança todas as idades. É uma palavra que abrange o coração de todas as idades. Mas especialmente para a nossa juventude, por se tratar de um cenário que estes jovens estão presentes nesse momento. Talvez para a nossa juventude é mais animador ouvir mensagens como essa. Diga-se de passagem pelo fato de que existe uma crise instalada no mundo, que é uma crise de referenciais, aonde a nossa juventude às vezes procura pessoas para se inspirar, para olhar como referência, como modelo. Isso nas diversas áreas possíveis. Partindo desse pressuposto e olhando
para o contexto de todo o capítulo de número 1, a qual escrevera o profeta Daniel, eu afirmo que não era fácil ser um jovem, não era fácil ser um cristão de modo geral, na época em que esses 4 jovens viveram. E por que não era fácil? Porque a perseverança na busca pela verdadeira identidade e o verdadeiro propósito foi colocada em xeque quando Babilônia ela se tornou uma nação perversa, um império da maldade. Babilônia era a senhora do universo. Babilônia era o maior império do mundo na época. E há uma diferença muito grande, um contraste entre o local que estes jovens estavam anteriormente e o local que eles estavam sendo levados, juntamente com a nação que foi levado cativos para o cativeiro babilônico. O texto revela que Jerusalém era a sua cidade natal, ou melhor, o território da nação de Israel. Mas Jerusalém, onde a localização geográfica desses jovens era mais concentradas, como o povo que foi deportado, a cidade de Jerusalém tem uma significância muito linda. O seu nome significa cidade de Deus, né? Uma cidade com nomes alusivos a Deus e a significância de Deus. Quando você olha para Babilônia, o significado já muda, é terra de confusão, né? Terra de dissensão. E olhando para como aquela terra ficara, depois de longos tempos e novas situações acontecendo, aquela terra passa a ser uma terra de grande idolatria, de muita apostasia, de muita prostituição, de tantas coisas absurdas, né, que imperava naquela época. Então, esse período trouxe para quem estava ali algo muito desprazeroso, um local muito inóspito, um local muito difícil de se viver. Para quem vinha de Jerusalém, para estar em Babilônia, era algo completamente terrível, era uma tragédia, era uma catástrofe para quem vivia em Jerusalém, estava agora em Babilônia. Mas por tudo e contudo nós precisamos entender uma coisa interessante, é que quem foi levado em cativeiro para viver o cativeiro babilônio em Babilônia, não foi por ir, não foi por acaso. A nação de Israel estava indo para lá, porque o próprio Deus permitiu, para um tempo de juízo, para um tempo que viesse a ser para a nação de Israel um recomeço. Então Deus permitiu com que o povo fosse, obviamente. Então foi por volta de no ano 606, obviamente, antes de Cristo, que Nabucodonosor, o rei de Babilônia na época, ele invade Jerusalém, ele taca fogo na cidade, a partir dos seus muros, ele invade o templo, rouba todos os utensílios, destrói o templo, leva tudo que era de valioso, leva tudo de que tinha valor para Babilônia. E não somente as coisas de valores físicos ou materiais, mas agora as pessoas que estavam inseridas nesse processo do cativeiro estão sendo levados, estão sendo deportados. Imagine comigo, famílias sendo mudadas drasticamente de localização geográfica, pessoas sendo levadas à força, ao léu, como o vento leva uma poeira ou um utensílio pequeno de um lugar para o outro, de uma forma rápida, de uma forma veloz. É nesse contexto que aparece a história descrita de tanta gente levados para o cativeiro, e alguns nomes se sobressaem nesse processo. A saber, eu li com vocês os nomes de Daniel, jovem. Li o nome com vocês de Misael, de Ananias e de Azarias. Todos esses 4 jovens, muito novo por sinal na época, eram jovens que tinham princípios. Todos esses 4 jovens eram jovens que tinham ideais, que tinham sonhos. Esses jovens tiveram seus pais como seus mentores, de vos guiarem nos princípios da palavra de Deus.
Eles foram, através dos seus pais, conhecedores do Deus de Israel. Foi através dos ensinamentos da sua casa, na sua infância, que eles conheceram o Deus de Israel, que eles se apropriaram dos princípios irrevogáveis da palavra de Deus e passaram a viver uma vida direcionada pelo Senhor. Imaginemos que a situação desses jovens não era nada confortável, como também dos demais. Então, há uma crise que se instala nesse exato momento. Há uma crise de identidade, há uma crise de localização geográfica, há uma crise aqui também de personalidade, de caráter, de troca de identidade, há uma crise de comportamentos, há uma crise mista de sentimentos e emoções. Muitas crises vão se instaurar a partir desse momento. Por quê? Porque o contraste, como disse na introdução, era muito grande. O contraste, a diferença de Babilônia para Jerusalém era algo gritante, algo muito distante do que aqueles jovens e do que aquela nação já tinha vivido. Então, o que aqueles jovens agora vão começar a viver era algo contraditório, era algo obstante da sua realidade, era algo obstante, distante das suas linhagens de adoração, das suas linhagens comportamentais, comportamentos éticos, sociais, comportamentos religiosos, comportamentos diversos, era completamente distante. Se você imaginar comigo e pudesse localizar nessa história, se a gente pudesse localizar como um daqueles que estavam indo para a Babilônia para viver o período do cativeiro, e o período desse cativeiro não foi 7 dias, não foi 7 semanas, não foram 7 meses, foram 70 anos. 70 anos é uma vida, segundo o livro dos Salmos, para nós hoje. A vida aqui é 70 anos, com muita robustez para chegar a 80. O que passa disso torna-se canseira, torna-se cansaço. Então, uma vida toda, imagine que foi 70 anos fora da sua cidade, 70 anos fora das suas origens, 70 anos fora da sua localização, 70 anos longe do cenário da adoração a Deus no templo, 70 anos longe dos cenários da adoração a Deus na terra da adoração, na terra da promessa, na terra da conformidade, na terra dos princípios. E agora todas essas pessoas estão completamente longe de tudo isso. E aqui a gente começa a aprender algumas coisas. E o que? Se nós formos fazer uma comparação, olhe para cá e redobre a sua atenção. Se fôssemos fazer uma comparação entre a Babilônia de antigamente e o Brasil de hoje, nós vamos perceber, se fizermos uma comparação entre a Babilônia de antigamente e o mundo no contexto geral de hoje, nós vamos compreender que nós estamos ainda mais avançados, que nós fomos ainda mais além, que a promiscuidade, que a idolatria, que toda sorte de pecado só se multiplicou. Então, o cenário que nós estamos vivendo hoje não é, olhe para cá, igreja, diferente daquele tempo. Eu sei que o sofrimento no cativeiro não foi fácil, mas quando olhamos para aquilo que nós vivemos hoje, quando olhamos para a nossa juventude e vemos a forma tão avassaladora que somos confrontados, que somos tentados ou convencidos todos os dias de que o mundo é melhor, de que o pecado é melhor, de que a prostituição é melhor, de que o álcool é melhor, de que a droga é melhor, de que tudo isso é melhor e de que os nossos princípios é que estão errados, de que quem nos ensinou foi quem ensinou errado, que as amizades falsas lá fora é que tem conselho bons para vocês. Tudo isso, quando é analisado, tem um peso muito grande nessa balança, porque tudo isso, quando é analisado e tem um peso na balança, Deus está olhando para o seu povo,
Deus está olhando para os seus filhos. Quem é filho de Deus, levanta a mão e diga glória. Deus está olhando para a sua nação, a nação da promessa. Deus está olhando para os seus escolhidos, e no meio dessa turbulência toda, no meio a toda sorte de pecado, no meio a todo confronto de caráter, de personalidade, de ideias e de declinação moral, Deus espera a mesma coisa que esperou daqueles 4 jovens e daquela geração cativa no cativeiro babilônico. Espera o quê? Espera uma vida de fidelidade no propósito, espera uma vida de retidão, espera uma vida inegociável diante daquilo que você já aprendeu, diante daquilo que você já ouviu, diante daquilo que você já guardou no coração, diante daquilo que já te ensinaram, diante daquilo que já abriram para você a lei de Deus, a palavra do Senhor. Deus espera o mesmo posicionamento. E qual é o posicionamento? Eu não sou de Babilônia, embora ter saído de Jerusalém e viver por um período em Babilônia, eu não sou de Babilônia. Vou melhorar. Eu não tenho somente uma cidadania aqui na terra. A minha vida é transitória e passageira. Eu sou mesmo cidadão do céu. Babilônia significa que o Brasil é uma espécie de Babilônia. As outras demais nações que vivem no mesmo pecado ou pior, significa que também é uma espécie de Babilônia. E Deus espera o nosso mesmo posicionamento. Que posicionamento é? Pode sangrar, pode dar no meio da canela, pode doer, pode apertar. Eu vou continuar sendo fiel. Aleluia. A Bíblia diz que Daniel decidiu, observe, decidiu no seu coração. Ninguém decidiu ser fiel por ele, até porque ninguém pode tomar essa decisão por ele, assim como ninguém pode tomar essa decisão por você. Nós temos um Deus fiel, mas na via da fidelidade sou eu que decido. Eu decido se eu quero me prostituir, ou eu decido se eu quero continuar santo. Sou eu que decido se eu quero mentir, ou sou eu que decido que quero falar a verdade? Sou eu que decido se eu quero continuar em pé ou se eu vou cair. A vida é uma decisão. Deus está me dando graça e autoridade nessa palavra para dizer para alguém: todo dia é dia de tomar decisões. Todo dia é dia de tomar uma decisão. Decisões definem futuros. Quem nós somos hoje, nós decidimos ontem através das nossas escolhas. Vou pregar. Quem nós seremos amanhã, nós estamos semeando hoje, e isso vai fazer toda a diferença. Mas contudo, Deus está dizendo: se você for fiel em Babilônia, eu vou te honrar em Babilônia e vou te trazer de volta para Jerusalém. Vou melhorar porque não vi glória. Se você for fiel em Babilônia, aleluia, eu vou te trazer para Jerusalém, porque de Babilônia você não é. Se você for fiel em Babilônia, se você for fiel no Brasil, eu vou te trazer para o céu, porque a terra não é o teu lugar. Oh, aleluia. Só quem está vivendo em Babilônia, mas não pertence a Babilônia, levanta a mão direita, segura lá em cima, porque o pastor da igreja está profetizando sobre a sua vida agora. O mundo não vai te tirar da presença de Deus, o mundanismo não vai te tirar do altar. Juventude, as propostas do diabo não serão suficientes para tirar vocês da casa de Deus. Juventude, os valores distorcidos, aleluia, contrários à palavra de Deus, não vão tirar vocês do propósito. Sabe por quê? Porque quem escolhe ser fiel hoje, amanhã será honrado. Amanhã você vai ter um nome abençoado. Amanhã você vai ter um casamento abençoado. Amanhã você vai ter filhos saudáveis e abençoados. Amanhã você vai ter uma família próspera. Mas o importante é escolher hoje.
Deus está dizendo para a minha geração, aleluia, tão importante quanto viver em terra estranha é não se esquecer de onde veio. Eu tenho certeza, se a gente fosse perguntar para Daniel, se a gente fosse perguntar para Misael, para Ananias, para Azarias, se eles estavam felizes em Babilônia, certamente eles iriam dizer: não tem como ser feliz nesse lugar, porque esse lugar está repleto de pecado, esse lugar está repleto de idolatria, esse lugar está repleto de tantas coisas que vão na contramão dos nossos princípios. Mas se eu também fosse perguntar para eles e fosse dizer a seguinte indagação: embora vocês não estão felizes, mas deixa eu perguntar, até quando vocês estão dispostos a continuar fiel? A resposta deles, pela luz da Bíblia, seria somente essa: até o fim. Até o fim. Não importa o que faça, não importa os decretos, não importa as consequências, nós estamos dispostos a ser fiel por esse Deus até o fim, até a morte. Tem alguém aqui essa noite que está vivendo em Babilônia, e Babilônia quer te tomar para si, Babilônia quer te arrastar para o mundo, Babilônia quer te sucumbir no pecado, mas tem a geração de Daniel e dos seus 3 amigos que tem mãos para levantar e está dizendo: Babilônia não vai mudar aquilo que Deus já construiu em mim, Babilônia não vai mudar aquilo que Deus já construiu. Oh, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nabucodonosor, a igreja, foi estrategista, olhando para a juventude. Olha só como o diabo é estrategista. Tipifica esse homem aqui, Satanás, porque a estratégia de Nabucodonosor naquele tempo foi investir na juventude. De que modo? Ele cria uma espécie de universidade babilônica. O contexto do capítulo 1 diz que os jovens que chegaram lá, eles precisavam ter algumas virtudes e qualidades: filho dos nobres, gente da alta, jovens também que teriam que ser sem defeitos físicos, jovens intelectuais. E eles, para chegar em Babilônia, imediatamente teria que estudar na universidade babilônica. Ah, mas quem sabe para um pai seria muito bom ter um filho, porque o rei não cobrou para estudar na Babilônia, não cobrou valores, mas ele ia querer cobrar princípios. Aleluia! Não cobrou valores, mas ele ia requerer um caráter forjado. Não cobrou dinheiro para estudar lá, mas ele ia querer transformar a língua dos hebreus na língua dos caldeus. Ele ia querer transformar, pregadora irmã Edna, aleluia, as vestes sacerdotais em vestes imundas. Eles iam querer transformar o paladar de Israel no paladar babilônico, e tudo isso tinha um propósito. E o período para estudar naquela universidade era 3 anos. Imagine, 3 anos estudando em um local promíscuo, 3 anos vivendo em um local completamente distante da realidade. E a Bíblia diz que Daniel, ele aprendeu a língua dos caldeus. Ele foi obrigado a estudar naquela universidade. Para um pai de família que não tinha laços ligados ao cristianismo, por exemplo, era uma oportunidade de ouro ver um filho estudando naquele local. Mas aqui eu aplico uma coisa e trago pesquisa atualizada. Hoje existe uma pesquisa americana que reflete no Brasil e foi feito da mesma forma, e o índice foi praticamente o mesmo. Qual é o índice? A cada 10 jovens que entra hoje na universidade, 7 deles se desvia. Olha esse índice. A cada 10 jovens, irmão Job, que entram na universidade, 7 se desvia. Eu estou pregando aqui hoje para jovens e adolescentes que amanhã serão acadêmicos, e é para vocês sonhar isso, porque isso é para vocês, para o melhor de vocês, para o futuro de vocês. Sonhem isso e corram atrás disso, porque isso é bênção. Mas uma coisa vocês não vão poder fazer, deixar de fazer: continuar crente. Vocês não serão a parte da estatística dos 7, vocês não serão parte da estatística dos 3. 7 se desvia,
3 permanecem. Você está percebendo que a quantidade que permanece é menor e a quantidade que sai é maior. É o hino que vocês cantaram. Vocês têm que cantar e viver o que está cantando, pregar e viver o que está pregando. Os remanescentes. Os remanescentes. Os remanescentes. Oh, glória a Deus. 10 entraram, 7 se perderam. E por que os 7 se perderam? Os 7 se perderam nas filosofias contrárias à fé. Os 7 se perderam nas propostas da saidinha, mentindo para o papai e a mamãe, dizendo que estava na universidade, mas está pulando o muro para tomar cachaça, para se prostituir, para andar em festas que não convém andar. É essa a estatística dos 7 que saem da universidade, desviados, entram e não conseguem ter o mínimo de maturidade cristã para continuar crente. Mas os 3 que permanecem, segundo a estatística, são os 3 que têm princípios na palavra de Deus. São jovens que gostam da escola dominical, do culto de ensino, que são instruídos pelos pais em casa, no lar, que entendem o que é fé, sabem a importância de perseverar na fé, de continuar no propósito da verdade. E aí, em vez de aceitar as propostas que tem dentro da universidade, o que vocês vão fazer? Vocês vão ganhar aqueles que estão querendo te levar para o mundo, para Cristo. Na hora do intervalo, vai ter o discipulado, né? Isso nós chamamos de evangelismo universitário. Alguém está esperando que você entre no grupo para ir para a perdição. Aí você vai trazer o grupo das pessoas que estão perdidos em trevas para a luz, aleluia, para conhecer o evangelho. E isso aqui também pode ser aplicado lá na sua escola, né? Lá na sua escola, porque hoje vocês não estão na universidade, mas estão aonde? Na escola secular, lá na hora do famoso recreio, do intervalo. É o momento apropriado. Faça um grupo de oração, comece com você, chame mais 2 que comungam com a sua mesma fé e comece a falar de Jesus. Você não tem noção da colheita abundante que vocês terão amanhã com essa atitude. Que atitude? De ser diferente no mundo dos iguais, de ser diferente aonde alguém senta para falar mentira, vai ter que sentar para ouvir a verdade. Aonde alguém senta para te chamar para se prostituir, vai ter que ouvir da sua boca: a palavra de Deus não me permite isso, eu sou santo, eu vou para o céu e eu vou falar de Jesus para você. Tem alguém ouvindo essa palavra? Cadê os pais para profetizar isso na vida dos seus filhos? Cadê os pais para profetizar isso? Cadê a nossa liderança para profetizar? É isso que Deus quer para a nossa juventude. Você pode até adentrar dentro da universidade babilônica, mas lá você vai fazer a diferença. Na sua escola vai ser a diferença, na faculdade vai ser a diferença, aonde você for, e amanhã você será um jovem honrado por Deus. Não existe honra sem renúncia. Não existe honra sem fidelidade a Deus. Olhe para a vida de José. José no poço, José escravo, José na prisão, José tentado na casa de Potifar. Olha quanta coisa ele passou, mas que tudo, ele renunciou tudo e ele governou o Egito. Não foi o Egito que governou José, mas foi José que governou o Egito. Tem uma cadeira de honra te esperando, moça. Tem uma cadeira de honra te esperando, rapaz. Tem uma posição de honra te esperando, igreja. Mas o segredo é: renuncie, persista no propósito da fidelidade. E Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Aleluia. Quem quer ser honrado por Deus aqui? Todo o princípio da honra tem requisitos a serem cumpridos: renúncia, fidelidade, vida com Deus, vida com propósito ou no propósito, vida separada do pecado, ser diferente. Não é fácil, mas é necessário. A Bíblia diz em Malaquias: outra vez vereis a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. É óbvio, é claro que o cristão é diferente. Eu lembro-me quando sentei na cadeira do Instituto Federal do Maranhão para estudar, e ali eu estudava à noite, porque de dia eu trabalhava, e eu lembro que eu tinha 2 amigos que já sabiam ali que eu era crente, porque eles também eram da igreja.
Mas daqui a pouco eu olhava para as atitudes e via que os convites, e olha naquela época, isso aqui há 14 anos atrás, quase 15 anos atrás, o convite já era insistente. As propostas, não vou mentir, aparentemente eram muito boas. Era só para fazer coisas que a nossa carne inclina. É só para fazer coisas que a nossa carne tem desejo. Então aparentemente são coisas muito boas. E ali os convites vinham, as propostas vinham. Mas eu lembro, falo isso sem nenhum tipo de elevação de ego ou de vaidade. Eu ficava na minha cadeira na hora do intervalo, observando nos primeiros dias como eram aquelas pessoas, como eram aqueles jovens. Via que alguns imediatamente dentro da própria sala de aula já estavam perdidos. E outros não precisavam nem sair do ambiente da universidade para identificar que eles já estavam mais que perdidos. Mas ainda tinha 2 ou 3, aleluia, que eu tenho a alegria de dizer que eu era um deles, que olhava para aquela juventude e dizia assim: você não pode entrar por esse caminho, você precisa conhecer Jesus. Eu tenho a alegria de dizer que naquele instituto eu fazia culto na hora do intervalo. Eu tenho a alegria de dizer que depois o diretor do Instituto Federal, minha esposa sabe disso, ficou tanto meu amigo, que ele ficava pedindo a minha intervenção para levar para os auditórios e fazer concentração maior, para chamar mais gente para ouvir a palavra de Deus. E ele não era crente, ele era um cristão católico. Eu lembro que ele ficava chamando nos dias de civilização a banda de música que eu fazia parte, era maestro na época, para poder servir o instituto. E eu estava junto com ele em tudo, porque ele olhava para mim e falava assim: aquele moço ali é diferente. Eu lembro que um dia ele gostou tanto de mim que me ofereceu até um emprego, mas o emprego que ele me ofereceu eu já não podia aceitar, porque eu já estava pastoreando a igreja. Eu falei: eu não posso, eu não vou trocar esse emprego, apesar da proposta ser muito boa, eu vou continuar pastoreando a igreja. Eu sei que lá eu não vou ganhar o tanto de dinheiro que você está me oferecendo aqui, eu não estou lá por dinheiro, mas eu preciso continuar onde eu estou. Deus me chamou para isso, e não pude. Mas perceba que isso foi uma escada de escolhas. Deixa eu falar para você, jovem, igreja, aonde você for, você é uma luz que resplandece como astro. Paulo escreve isso aos Filipenses. A nossa luz precisa resplandecer Cristo. Nós somos a luz que resplandece Cristo. O que as pessoas estão olhando e vendo em você, o que as pessoas estão olhando e vendo em ti, quando eles olham, quando um ímpio olha para você, o que ele enxerga em você? Ele precisa ver Cristo em você, ele precisa ver Cristo no seu caráter, ele precisa ver Cristo na sua personalidade, ele precisa ver Cristo na sua maneira de falar, ele precisa ver Cristo. Há uma crise instaurada no mundo, há uma crise. O diabo, ele é tendencioso a nos puxar, o maligno, a sua malignidade para o mundo, mas a nossa insistência continuará sendo essa: seja fiel a Deus hoje, para que um tempo de honra, de uma forma extraordinária, acontecerá na sua vida. Você será honrado, porque você decidiu ser diferente. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Eles sofreram vários perigos naquela época. A primeira coisa que eles tentaram, que eles foram confrontados, foi a inversão de valores. Babilônia tentou influenciar diretamente no caráter de cada jovem, de cada pessoa naquela época. A psicologia define caráter como parte enrijecida de cada ser humano. Essa parte enrijecida, ela tem um período a ser formada e ser concretizado. Então, a ciência, a neurociência, a psicologia, a psicanálise explica isso e anda juntamente com a Bíblia, até porque a Bíblia veio primeiro do que todo esse princípio científico. E quando a gente olha para isso, eles dizem, e a palavra comprova, que o caráter do ser humano ele é formado do primeiro ano de idade, ou seja, do 0 ano de idade, do primeiro ano de idade, até o 6º ou 7º ano. Ou seja, imagine que o pai de família ele tem 7 anos, a mãe de família, você, tem 7 anos, os primeiros 7º anos do seu filho são decisivos para a vida toda que ele vai levar lá à frente.
Porque o caráter dele é formado. Eu não quero que meu filho fale palavrão. Ele só vai falar palavrão se ele aprender em algum lugar. E ainda que ele veja lá fora, em algum lugar, que não é dentro da sua casa, que ele vai ver, mas lá fora, quando ele vê, ele vai entender. Isso não pode. O meu pai já disse que não pode. E o que é isso? Formação de caráter. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quem é pai aqui está me entendendo. Quando o seu filho vem da escola, um certo dia ele conta algo, porque a mãe e o pai tem que conversar com os filhos. Você tem que ser o melhor amigo do seu filho. Você tem que ser a melhor amiga da sua filha. Ser confidenciais. A gente quebrar barreiras e evitar problemas futuros. Tem que ser assim. Se o seu filho chega para você e lhe conta algo, lhe confidencia algo e diz: mamãe, papai, na escola hoje aconteceu um negócio. Eu lembro, não sei se foi o Davi que falou, pai, foi o Davi, ano passado. Pai, na escola lá chegaram com um negócio aí de fazer festa junina de quadrilha. Eu já falei logo para a professora que eu não vou fazer isso. Desse jeito, eu não vou participar disso. Por que o Davi falou que ele não ia participar disso? Ele é crente. Ele sabe que isso não pode. Aleluia, glória a Deus. Estou dando um exemplo. Sei que seu filho já falou isso e outras coisas para você também. Mas por quê? Isso aqui foi constituído na formação do caráter. A mentira, por exemplo, que às vezes alguém fala: mentirinha aqui, não tem nada, negócio ali. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Me lembrei de uma história, um dia veio um cobrador na casa de um irmão. Isso aqui aconteceu em outra cidade, foi para cá não. Um cobrador foi cobrar na casa do irmão, bateu na porta. E aí o pai sabia que o cobrador estava indo lá direto, chamou o filho pequeno e disse: papai, o pai chamou o filho e falou: filho, se alguém bater aí na porta, diz que eu não estou não. Diz que eu saí. Aí o menino: tá bom, pai. Aí, isso... Ele tinha falado de manhã, o cobrador foi na parte da tarde. E aí quando o cobrador bateu na porta, criança na sua inocência, abriu a porta. E aí o cobrador: cadê seu pai? Ele disse para me falar que ele não estava aqui não. Olha só a inocência da criança. Ele pediu para me falar que ele não estava aqui. Ou seja, que tipo de ensinamento? Claro que é só uma pequena ilustração, mas isso acontece por aí afora. Que tipo de ensinamento? Isso tudo vai contribuir na formação do caráter, na formação da pessoa. Esses pequenos e outros exemplos são prepondenciais para que a gente possa entender que nós estamos formando uma geração que até os 7 anos vai ter o caráter formado. Dos 7 anos, olhe para cá, dos 7 anos até o 13º, aos 13 anos, que é a fase da adolescência, o caráter é aperfeiçoado. E aí, depois dos 13 anos de idade, não tem mais o que aprender com relação a caráter. É o que aprendeu. Diga assim comigo: a melhor forma de ensinar é pelo exemplo. Diga assim: eu preciso ser o melhor exemplo. Então, vai ser o que aprendeu, vai ser o que viu, vai ser o que conviveu, vai ser o relacionamento que teve na mesa de conversa. É isso que o texto, é isso a proposta que nós estamos entendendo aqui essa noite. Porque, olha só, um princípio básico, comum e natural, porque que aqueles jovens não cederam a tantas coisas, dentre as tais, fique com essa pergunta. Eles enfrentaram o perigo da aculturação. O perigo da aculturação. O que é isso? A inversão de valores em contextos comuns, como por exemplo, trocar de vestes. Quem veio de Babilônia tinha uma forma de Jerusalém tinha uma forma de se vestir. Quem chega em Babilônia tinha uma outra proposta para se vestir. Ok, é o perigo da aculturação. Novas vestes. Outra coisa, comida. Eu li com vocês. Existia uma comida em Babilônia que era uma comida consagrada a ídolos, a deuses com Ds minúsculos. Então essa comida, segundo alguns estudiosos na história, nós não temos como afirmar o nome desses deuses.
E nem temos como medir como de fato era essa precisão e como isso funcionava. Mas essa má fama chegava lá em Jerusalém. Em Babilônia tem comida consagrada a ídolos. Em Babilônia tem isso. E quando eles chegaram em Babilônia, eles foram não só identificados como de fato tinha, como foram tentados ser convencidos de se usufruir do que lá tinha. Quem está me entendendo, diga amém, já que a gente encerra. Aí, quando eles olham para isso e vê que agora eles estão sendo convidados e, entre aspas, forçados a viver como babilônico, como caldeu, Deus agora vai dar estratégia para quem decide ser fiel. Quando Daniel sabe disso, ele entende, isso aqui não dá para mim. E por que não dá para mim? Não dá para mim. E qual é a estratégia? Eu senti um negócio aqui diferente e eu vou dizer para eles. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Não vou comer essa comida aí não, isso não vai me fazer bem. E como é a estratégia? Me dê legumes, me dê água. Pode tirar a carne, me dê legumes e me dê água. E me dê 10 dias para mim e meus amigos. E vocês verão como nós estamos hoje e como nós estaremos daqui 10 dias. Irmão, eita, na contramão, na lógica, é óbvio que na lógica, quem estava comendo carne, proteína, quem estava comendo comida, entre aspas, melhor do que a deles, era para estar mais gordo, mais bonito, mais forte, mais revigorado. Mas aconteceu ao contrário. Quando passou os 10 dias e olharam para quem comeu comida consagrada a ídolos, quem comeu o manjar do rei e bebeu vinho, e quem comeu só legumes e tomou água, teve que ver, quem comeu legumes e tomou água está mais forte e mais bonito do que quem comeu comida consagrada e bebeu vinho do rei. E a pergunta que não quer calar é, por que isso aconteceu? Porque na via do erro, você nunca tem só a opção de errar, você tem a opção de acertar. Quem está me entendendo, diga amém. Babilônia disse, é para vocês. E Daniel, eu tenho uma outra ideia, aleluia, eu vou profetizar. Deus vai te dar estratégias para fugir dos deleites de Babilônia. Deus vai te dar estratégias, aleluia, para se desviar dos caminhos errados de Babilônia. Deus vai te dar estratégia para dizer não e ainda prevalecer sobre esse não. Mas você vai ter que dizer para alguém, eu não sou todo mundo vai comer isso. Eu não sou todo mundo, porque todo mundo é muita gente. Eu sou filho de Deus, eu sou amado de Deus, eu tenho princípios de Deus, eu tenho uma palavra de Deus, eu sei da onde vim, eu sei quem me chamou, eu sei aonde eu vou chegar, e ainda que eu esteja em Babilônia, mas eu sou mesmo de Jerusalém, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E a última para a gente encerrar, dentro desse perigo das mudanças, vem as mudanças de valores. Dentro das mudanças de valores, talvez uma das coisas mais difíceis para eles acontece agora. Por que acontece agora? Porque Babilônia mudou o nome deles todos. Tiveram seus nomes mudados, e você leu comigo. O nome de Daniel tem um nome muito lindo. Significa, no hebraico, Deus é meu juiz. Sinceramente, quem é o jovem aqui? Sexo masculino, homem, levanta a mão e diga glória. Não, irmão, você não está homem não, você grita aí. Bora lá de novo. Quem é macho aqui, levanta a mão e diga glória. As mulheres estão olhando para vocês, mas eu vou dar mais uma chance. Quem é macho aqui, levanta a mão e diga glória. Pronto. Olha só. Quem é macho aqui, quem é homem? Que orgulho você não teria, como eu teria, de ter um nome como Daniel. Deus é meu juiz. O orgulho de Daniel andando em Jerusalém. Deus é meu juiz, ou seja, Ele que julga a minha causa. Pode fazer o que quiser, Ele que me julga, Ele que me conhece. Ele conhece o meu íntimo. Deus é o meu juiz. Irmão, eu vou dizer uma verdade. Quem tem orgulho do nome que carrega? Eu quero ser o primeiro. Mesmo que seu sobrenome não seja muito bonito. Mesmo que seu sobrenome, você não se agrade tanto assim do sobrenome, do nome em si, mas pela linhagem familiar, de onde você veio, você carrega esse nome com orgulho, né?
Porque tem um nome aí, irmão, só misericórdia de Deus. O nome mesmo de Nabucodonosor, que nome terrível, catastrófico, entendeu? Marília, levanta a mão, Marília. Levanta a mão, Marília, levanta a mão. Hoje aqui não é só uma pregação, é uma palestra. A Marília levanta a mão bem timidazinha. Mas no dia que ela tiver um filho, coloca o nome do teu filho de Nabucodonosor. Para ele passar o resto da vida sofrendo bullying na escola. Minha filha, não coloque, é brincadeira. Já pensou alguém chamando Nabucodonosor de um apelido carinhoso? Nabucozinho. Nabucodonosorzinho. Que coisa feia, nome feio, que feio, irmão. Nome feio. Mas eu olho para Daniel e vejo ele empolgado com o nome que tinha. Deus é meu juiz. Aí quando ele chega em Babilônia, alguém diz, o chefe dos eunucos, o nome é Aspenaz. Olha que nome feio, o nome do chefe dos eunucos, Aspenaz. Oh, nome feio, terrível da gota. Aspenaz. Ele disse para Daniel, o teu nome agora não é mais Daniel. E que negócio é esse? O teu nome agora é Beltesazar. E o que significa isso? Beltesazar significa servo de Bel. Servo de Bel. E o que é isso? Bel te proteja. Olha a diferença. Deus é teu juiz e agora o teu nome é que Bel te proteja. Você está entendendo? A proposta de Babilônia ela é no mínimo discrepante, no mínimo inconcebível. Diga para alguém, diga assim, quem foi feito na forma de Deus? Não, diga melhor porque você é profeta, diga assim, quem foi feito na forma de Deus? Não dá para caber na forma do mundo. Aleluia, aleluia. Deus vai mudar esse negócio aí, Deus vai mudar esse negócio. Deus vai virar esse negócio, vai ter uma mudança de chave, vai ter uma virada aí, vai ter um negócio. Deus vai mudar esse negócio. Quem foi feito na forma de Deus não se adequa na forma do mundo. Por quê, pastor? Porque a forma do fundo é elástica, é flácida, ela até estica e diz assim, cabe quem quiser entrar, mas a originalidade de Deus, Gênesis 1:27, você é a imagem e semelhança de Deus, você só cabe na forma de Deus. Babilônia não te pertence. O mundo não te pertence, Satanás não vai te corromper. Quem está pregando essa palavra, guarda no coração e anima-te, porque mesmo estando nesse cenário, tem dias vitoriosos chegando para você. Ô irmão, lá vem os demais companheiros, lá vem os demais companheiros, lá vem Ananias. Ananias tem um nome que significa... Todos esses jovens têm significância com nomes alusivos a Deus. Ananias significa no hebraico, Deus é misericordioso. Qual é o nome de Ananias? Vamos lá? 1, 2, 3. Deus é misericordioso. É bonito ou não é, juventude, o nome desse? O significado. Deus é misericordioso. Toda vez que um cabo estiver triste, a misericórdia de Deus é as causas de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus me alcança. Eu imagino, num dia de tristeza, Mateus, se teu nome fosse Ananias, tu teria um orgulho de dizer, Deus é misericordioso, Ele é comigo. Eu vou vencer, eu vou levantar minha cabeça, eu vou vencer, porque Ele é misericordioso. Aí pegaram o nome de Ananias e colocaram Sadraque, que significa iluminado pela deusa do sol. Oh, irmão, que diferença catastrófica. Eu imagino a tristeza deste jovem chamado Ananias, que agora tem o nome de Sadraque. Aí lá vem Misael, que no hebraico significa quem é como Deus. Eita, que nome lindo. Olha Misael andando em Jerusalém. Qual o significado do teu nome aí? Deus é meu juiz. É, bonito. E o teu é tal. E o teu? Quem é como Deus? Como é? Ainda está para nascer? Vai nascer. Quem é como Deus? Não tem ninguém como Deus. Qual era a resposta dele? Antes que houvesse qualquer coisa, o eu sou, Ele é a existência de tudo. Quem é igual a Deus? Quem é? Olha o orgulho, Richards, do nome desse jovem. Quem é como Deus? Não tem ninguém igual a Deus. Aí pegaram o nome dele, jogaram na lata do lixo e colocaram o nome de Mesaque, que significa quem é como Vênus. Um Deus sumério que nada podia fazer, absolutamente nada por ninguém. Aí vem Azarias, que significa Jeová ajuda. É um dos nomes atribuídos a Deus, Jeová. Jeová ajuda.
Aí pega o nome de Azarias e coloca na lata do lixo e coloca de Abednego, que significa servo de negro de um deus sumério. Então pega os 4 nomes alusivos a Deus, e a primeira coisa que eles querem fazer, e prepara o nível do glória para você entender o texto, e para nós finalizar a mensagem agora, a primeira coisa que eles querem fazer com isso, é o quê? Trocar as suas identidades. Satanás não está se agradando daquilo que você carrega. Vou dizer, o que incomoda o diabo não é você especificamente, mas é aquilo que você carrega. Aleluia. Eita, se alguém entender, para explodir esse lugar de glória, o que incomodou a Babilônia não foi Daniel, foi o significado do nome de Daniel. Deus é o juiz. Vou pregar. Quem incomodou a Babilônia na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego não foi os nomes Ananias, Misael e Azarias, foi o significado dos nomes que eles carregavam consigo, que tudo era direcionado para Deus. O pai deles, a mãe deles, quando foi colocar o nome, olhou no dicionário da época: eu vou botar um nome que é alusivo a Deus, é Deus ajuda, é Deus que é juiz, é Deus que é misericordioso. Eu vou colocar isso. Quando ele chega em Babilônia, Satanás se levanta com fúria e fala assim: aqui não existe esse Deus, vou tirar o seu nome, vou mudar o seu nome, vou tirar aquilo que você está carregando. Satanás só esqueceu de uma coisa: quem está disposto a continuar fiel, não é uma nomenclatura que vai fazer desistir. Pode até mudar o nome, mas eu duvido mudar o caráter. Pode até mudar o nome, eu estou com vontade de pregar, mas pode até mudar o nome, mas não vai mudar a identidade. Pode até mudar o nome, mas não vai mudar a palavra. Pode até mudar o nome, mas não vai mudar o caráter. Muda o nome, mas eu duvido mudar a construção que Deus fez na sua vida. Fica de pé para a gente orar, fica de pé para a gente orar. Vai mudar os nomes, aleluia, mas não mudaram a identidade de Deus. Irmão, aqui não teve jeito, mudaram mesmo o nome deles. Aqui em Babilônia vocês não são Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Aqui em Babilônia vocês são Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. É isso que vocês são. Parece que eu vejo aqueles jovens na parede, na contramão, sendo encurralados, não tendo muita coisa a fazer. As propostas só iam ficar pior, as coisas só iam ficar pior para eles, mas eles estão dispostos a continuar sendo fiel. Eles estão fiel, permanece fiel. Daqui a pouco, por um momento no cenário, Daniel, ele sai do cenário daqueles moços, e quando ele sai um pouco do cenário, não obstante disso, naquela época prepararam a fornalha de fogo para os 3 jovens e disseram para ele: olha, a partir de hoje não tem negócio aqui para adorar, não tem esse negócio aqui não, é a fornalha, ou vocês decidem adorar o que Nabucodonosor edificou, ou então vocês vão para a fornalha aquecida 7 vezes mais. É mesmo? É. Então diga para o rei, o recado veio, então leva de volta. E o que é para levar de volta? Diga para o rei, está no texto: se Deus nos livrar da fornalha de fogo ardente, Ele é Deus, e se Deus não nos livrar, Ele continua sendo Deus. Eu estou disposto a ir até o fim por causa desse Deus. Jogaram eles dentro da fornalha. Passou 1 minuto, nada queimou. Passou 1 hora, nada queimou. Daqui a pouco, quem estava fora teve que ver a ótica de dentro, porque a ótica de quem está fora é diferente da ótica de quem está dentro. A ótica de quem estava fora estava dizendo: vão morrer torrados vivos. Fornalha aquecida 7 vezes mais. Entrou, morreu. Isso era a ótica de quem está fora. Mas quem está dentro, pastor Carlos, era assim, o quarto homem, semelhante aos filhos dos deuses, passeava no meio da fornalha, passeava no meio do fogo, de modo que nem o fio da
de cabelo da cabeça daqueles 3 jovens se queimaram. Quem estava fora disse: vai morrer. Mas dentro da fornalha, o próprio Deus entrou para dizer: se você for fiel, eu estou disposto a me manter fiel, ainda que tu entre na fornalha, mas eu não deixo o fogo te queimar. Aramanda, cala-se. Até porque, irmão, quem caminha com Deus não tem medo de fogo. A gente ama o fogo, gosta do fogo. A igreja brasileira assembleana pentecostal nasceu no fogo, cresce no fogo, prega o Pentecoste, prega o fogo. Pode nos jogar onde quiser, fogo não mata crente. Aleluia, porque Deus entra na fornalha. Eu quero orar por você essa noite. Independente do lugar que você esteja, não se esqueça que você é de Jerusalém. Independente do local que você esteja, e acredite, você é de Jerusalém. Com Daniel não foi diferente. Capítulo 6, versículo 10. Aqui, Daniel não era mais um jovem. Ele já tinha aproximadamente 80 anos, irmão Arlânio, quando ele decidiu fazer aquela oração, não parar de orar. Chegaram para ele e falaram: não pode orar não, a hora dessa aqui está proibida essa oração. Ele abre as janelas do quarto dele para a banda de Jerusalém, Daniel 6 e 10. Ele escreve dizendo: aleluia. Ele continuou orando 3 vezes por dia, independente do que falaram que ele podia ou não fazer. Final, jogaram ele na cova. Só que só tem um detalhe: o leão não abria a boca. O leão não abriu a boca, porque o leão, até naquele dia o leão entendeu: aqui dentro tem vários leões, mas o leão da tribo de Judá, aleluia, o leão da tribo de Judá não vai permitir ter morte na vida do profeta que é verdadeiro. Quem é verdadeiro é diferente. Quem é verdadeiro é diferente. Quem cumpre o propósito é diferente. Levante a sua mão ao céu. Tem alguém essa noite que quer reconciliar com Jesus, que quer renovar a sua aliança? Eu sei que Babilônia é muito atrativa, eu sei que o pecado ele é muito atrativo, eu sei que tudo isso chama, atrai para fazer as coisas que não é lícita, mas a outro lado existe uma porta aberta. Essa é uma porta de esperança, essa é uma porta de salvação, essa é uma porta que indica o verdadeiro caminho que conduz a Deus. Esse caminho é Cristo. João 14,6 está escrito: eu sou o caminho, a sua verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Babilônia te oferece uma via que só vai te levar à morte. Está escrito na Bíblia: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você tem o direito de escolher o céu ou o inferno, o caminho espaçoso ou o caminho largo, caminhar com Cristo ou caminhar sem Cristo. Tudo isso é uma escolha, mas a palavra do Senhor pregada essa noite te motiva a você entender que não há melhor lugar do mundo do que viver dentro do propósito de Deus, porque todas as vezes que você estiver dentro do propósito de Deus, você estará posicionado no lugar certo, para fazer o que é certo, para apontar o que for certo, para viver de acordo com a palavra do Senhor. Se não tem ninguém para fazer essa aliança com Cristo, eu quero orar de modo geral. Eu quero que os pais agora estendam as suas mãos em direção ao seu filho. Se o seu filho está aqui, estenda as suas mãos em direção ao vocal. Se o seu neto está aqui, estenda a sua mão em direção a ele. Se ele não está aqui, estenda as suas mãos em direção à sua casa, aonde ele está. Essa oração é pelos nossos jovens. Que o Senhor venha blindar a nossa juventude. Que o Senhor venha blindar esses jovens preciosos, que tem um presente e um futuro brilhante. Que o Senhor venha escondê-los do pecado, de toda malignicência, de toda coisa ruim. Que Deus venha preparar os melhores lugares e as melhores posições. Aleluia. Talvez um dia alguém vai se lembrar, aleluia, dessa data. Eu estou pregando aqui para futuros médicos, enfermeiros, advogados, desembargadores, profissionais que vão impactar as suas áreas, que vão assumir as melhores posições nessa cidade e fora dela. E eu vou dizer mais: acredite nisso, não duvide. Pastor, mas eu não tenho condição. O Deus que é dono da prata e do ouro vai financiar o teu projeto. Pastor, mas o meu pai não tem como fazer. O
Senhor vai dar graça e vai acontecer, porque para cumprir projeto na vida de quem é fiel, Deus nunca precisou de dinheiro, Deus só precisou da fidelidade, da renúncia. As demais coisas Ele vai dar. Não, você não está entendendo não. Jovem, vocês estão proibidos de sonhar pequeno. Sonhe bem grande, sonhe bem grande. Vai à luta, renuncia o pecado, renuncia as propostas, seja fiel, estude, e amanhã você vai ver que o que esse pastor está pregando aqui se cumpriu na sua vida. Pai amado, nós abençoamos essa juventude no teu nome. O adolescente, meu Pai, o jovem, até a criança, eu como pai, como ministro do teu evangelho, eu estendo as minhas mãos e profetizo vitória na vida deles, um tempo de bênção, um tempo de conquista, um tempo, meu Pai, de vitórias. Papai, está aqui a mamãe e o papai também profetizando isso. Senhor, faça cumprir tudo que o Senhor tem prometido na vida deles, meu Deus e meu Pai. E em todos, meu Pai, de modo geral, nós te pedimos graça para perseverar, te pedimos sabedoria, meu Pai, para não desistir dos propósitos, te pedimos, meu Pai, a tua graça sobre a nossa casa, sobre a nossa família, te pedimos, meu Pai, toda a cobertura espiritual possível, para que nós possamos ser referenciais para essa geração, como pai de família, como mãe, que nós possamos ter a nossa casa no altar, mesmo vivendo em Babilônia, nós somos de Jerusalém. Pai amado, nós te pedimos essas bênçãos, profetizamos cura na vida da irmã Bárbara. Restaura agora a saúde da tua filha, que através dessa palavra, que através dessas orações, ela saia daqui devidamente, prontamente curada, em nome de Jesus. Pai, o pastor Carlos, que chegou aqui também ainda enfermo, Pai, nós liberamos do céu toda a graça, toda a unção de cura no seu organismo agora. Volte à normalidade, seja curado, seja tocado agora, em nome de Jesus de Nazaré. Que Deus te dê uma semana de bênção, de paz, sobre a proteção do Eterno. E quem recebe essa palavra, diga amém. Estenda as mãos, a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja. Todos digam amém. Quem disse amém, diga assim para alguém: Jesus te ama, e eu também. Aleluia.